Era mais um plantão daqueles bem corridos no hospital. Mesmo depois de tantos anos como cirurgião, ainda me deparava com situações que me deixavam sem explicação. Naquela noite não foi diferente. A emergência estava lotada como sempre, macas pelos corredores, pessoas esperando atendimento, o som das ambulâncias chegando sem parar. O pessoal da enfermagem corria de um lado para o outro, fazendo o possível para dar conta de tudo. Quando o rádio tocou avisando que estava chegando uma ambulância com um caso grave de acidente, já deu aquele frio na barriga. É sempre assim. Por mais experiência que a gente tenha, cada caso é um caso. A gente nunca sabe o que vai encontrar. O paciente chegou em estado gravíssimo. Tinha sofrido um acidente horrível de moto. Os paramédicos já tinham feito o que podiam durante o trajeto, mas o quadro estava muito instável. Não tinha tempo a perder. Precisava levar direto para a sala de cirurgia. A pressão estava muito baixa. Tinha muito sangramento interno. A equipe já estava toda preparada na sala de cirurgia, como sempre muito dedicada, apesar de todo o cansaço. A gente estava operando sem parar desde cedo. Mal começamos o procedimento e percebi que tinha muita coisa errada ali dentro. Os órgãos estavam muito comprometidos, vários vasos importantes tinham se rompido. A gente tentava controlar um sangramento e aparecia outro. A pressão do paciente não se mantinha estável de jeito nenhum. Foi quando notei algo estranho acontecendo na sala. No começo achei que fosse impressão minha, afinal, estava concentrado demais na cirurgia. Mas aos poucos fui percebendo que a temperatura estava caindo de um jeito que não era normal. As luzes começaram a piscar de leve, como se tivesse algum problema na energia. O pessoal da equipe também começou a notar. Dava para ver pelo jeito que se entreolhavam. Mas ninguém falou nada. A gente precisava manter o foco total no paciente que estava entre a vida e a morte ali na nossa frente. Foi nesse momento que algo ainda mais inexplicável aconteceu. Alguém tocou no meu ombro. Não foi um toque comum, desses que a gente sente quando alguém da equipe precisa chamar nossa atenção durante a cirurgia. Era uma sensação diferente, gelada. Quando virei a cabeça para o lado, vi o paciente em pé, do meu lado. Mas como assim? Ele estava ali, deitado na mesa de cirurgia e ao mesmo tempo estava do meu lado. Fiquei paralisado por alguns segundos, meu coração disparou na hora. Ele me olhou nos olhos com uma expressão de desespero e falou: "Por favor, doutor, não me deixa morrer. Minha família precisa de mim." A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas eu consegui ouvir perfeitamente. Ninguém mais da equipe pareceu notar nada. Continuavam todos focados no procedimento. O monitor começou a apitar sem parar. Os sinais vitais estavam piorando muito rápido. Não tinha tempo para tentar entender o que estava acontecendo ali. Precisava agir, e rápido. Minhas mãos tremiam um pouco, mas consegui manter o controle. A equipe toda se movimentava em sincronia, como se a gente tivesse ensaiado aquilo milhares de vezes. Era uma corrida contra o tempo. A temperatura continuava baixando. Dava para ver a respiração da gente fazendo aquela fumacinha no ar, coisa que nunca acontece numa sala de cirurgia. As luzes não paravam de piscar. Fiquei repetindo para mim mesmo que precisava salvar aquele paciente, que não podia deixar ele morrer. Foram os momentos mais tensos da minha carreira. A gente lutou muito, tentou todas as manobras possíveis, usou todos os recursos que tinha disponível, mesmo com todas as limitações que a gente enfrenta no dia a dia do hospital público. Depois de muito esforço, finalmente conseguimos estabilizar o paciente. Foi como se alguma força maior tivesse nos ajudado ali, naquela hora. Assim que os sinais vitais dele começaram a melhorar, a temperatura da sala voltou ao normal. As luzes pararam de piscar. Era como se nada daquilo tivesse acontecido. Olhei em volta e percebi que ninguém comentou nada sobre o frio ou sobre as luzes. Fiquei na dúvida se devia falar alguma coisa, mas preferi ficar quieto. Terminamos a cirurgia já quase amanhecendo.
Todo mundo exausto, mas aliviado por ter conseguido reverter aquela situação tão grave. Como sempre, tinha mais um monte de pacientes esperando atendimento. A fila só aumentava. Mas aquele caso tinha mexido comigo de um jeito diferente. No dia seguinte, fui fazer a visita pós-operatória. O paciente já estava acordado, ainda muito debilitado, mas consciente. Quando entrei no quarto, ele abriu um sorriso fraco e falou uma coisa que me deixou arrepiado da cabeça aos pés. Que bom que o senhor escutou o meu pedido, doutor. Fiquei sem reação. Como ele podia saber daquilo? Será que ele lembrava de ter aparecido do meu lado durante a cirurgia? Ou será que tinha sido só minha cabeça pregando uma peça em mim por causa do cansaço? Engoli seco, tentei manter a calma, mas meu coração disparou de novo. Continuei a visita como se nada tivesse acontecido, checando os sinais vitais, verificando os drenos, fazendo as anotações de sempre no prontuário. Saí daquele quarto com a cabeça dando voltas. Os outros médicos e enfermeiros continuavam sua rotina normal, correndo de um lado para o outro, cuidando dos outros pacientes. Mas eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Na hora do almoço, sentei sozinho no refeitório do hospital. Nem consegui comer direito. Ficava lembrando de cada detalhe daquela cirurgia. O frio que apareceu do nada, as luzes piscando e principalmente a imagem do paciente ali do meu lado pedindo para não morrer. Era tudo tão real, tão nítido. Voltei para o trabalho ainda meio abalado. Tinha mais cirurgias marcadas para tarde, mais pacientes precisando de atendimento. A emergência continuava lotada como sempre, pessoas esperando nos corredores. O pessoal da enfermagem fazendo milagre para dar conta de tudo, com os poucos recursos que a gente tem. Já faz um tempo que isso aconteceu, e até hoje não consigo explicar. Nunca comentei com ninguém, afinal quem ia acreditar? Já vi muita coisa estranha acontecer naquele hospital. A gente que trabalha na emergência acaba presenciando todo tipo de situação. Mas aquilo foi diferente. O paciente se recuperou bem, teve alta depois de algumas semanas. Toda vez que olho para aquela sala de cirurgia, lembro daquela noite. Às vezes ainda sinto aquele frio na espinha quando entro lá. Continuo fazendo meu trabalho, salvando vidas quando possível, lidando com as dificuldades do dia a dia no hospital público. Mas aquela experiência mudou alguma coisa em mim. Agora sei que tem coisas entre o céu e a terra que a medicina não consegue explicar. Era por volta das 11 da noite e eu estava sentada na cadeira de acompanhante ao lado do leito do meu pai. Ele tinha dado entrada no hospital fazia alguns dias por causa de uma pneumonia forte. Como o setor estava bem cheio, ele ficou em um quarto no final do corredor, bem perto do posto de enfermagem. Durante o dia, o movimento era grande, mas à noite aquele corredor ficava bem vazio, só com o entra e sai das enfermeiras, checando os pacientes de vez em quando. Eu estava cansada, mas não conseguia dormir direito naquela cadeira desconfortável. Uma amiga minha tinha ficado comigo na noite anterior para me ajudar. E foi ela a primeira a comentar sobre coisas estranhas que aconteciam ali. Na hora não dei muita importância, achei que era coisa da cabeça dela. Afinal, hospital de noite é um lugar que mexe com a imaginação da gente. Mas depois daquela noite, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada acontecendo naquele lugar. Minhas amigas se revezavam para me fazer companhia durante a noite, porque eu morria de medo de ficar sozinha. Uma delas, que dormiu lá na terça-feira, me cutucou de madrugada toda assustada. Ela estava tremendo e com o rosto bem pálido. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela me disse que tinha visto um rapaz alto e loiro andando pelo corredor. No começo, pensei que fosse algum médico fazendo a ronda, mas ela insistiu que não. Disse que ele estava usando roupas diferentes, como se fosse um paciente. E que quando chegou perto do nosso quarto, olhou para dentro e depois sumiu,
como se tivesse atravessado a parede. Ela ficou tão nervosa que começou a suar frio e não conseguiu mais dormir. Na hora tentei acalmar ela, falei que era impressão, que no escuro a gente acaba imaginando coisas. Mas aí outras pessoas começaram a relatar a mesma coisa, sempre descrevendo o mesmo rapaz alto e loiro. E sempre de madrugada. As enfermeiras evitavam falar sobre isso, mas dava para perceber que elas também sabiam de alguma coisa. Foi numa quinta-feira que as coisas pioraram de vez. Meu namorado tinha decidido passar a noite comigo no hospital porque eu estava muito cansada e precisava descansar um pouco. Ele ficou sentado naquela cadeira de acompanhante desconfortável enquanto eu cochilava no sofá pequeno que tinha no quarto. No meio da noite, acordei com um barulho de algo caindo no chão. Quando abri os olhos, vi meu namorado caído perto da porta, tremendo igual vara verde. Ele estava branco que nem papel e não conseguia falar direito. Fiquei desesperada, achando que ele tinha passado mal. Corri para ajudar ele a levantar e chamei a enfermeira. Ele estava gelado, suando muito e só repetia: "Tem alguém aqui, tem alguém aqui." A enfermeira trouxe um copo de água com açúcar para ele, mas ele continuava muito agitado. Depois de uns minutos, ele conseguiu se acalmar um pouco e me contou o que tinha acontecido. Segundo ele, estava cochilando na cadeira quando sentiu alguém cutucando o ombro dele. Quando abriu os olhos, viu um rapaz alto e loiro em pé do lado dele. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, sentiu como se estivesse sendo empurrado com força para fora da cadeira. Disse que a sensação era de que tinham jogado ele no chão, mas não tinha ninguém perto quando ele caiu. O mais assustador é que ele jurou que por um momento conseguiu ver através do rapaz, como se ele fosse transparente. Meu namorado ficou tão apavorado que pegou as coisas dele e foi embora na mesma hora. Não teve jeito de convencer ele a ficar, e depois daquele dia, ele nunca mais pisou naquele hospital. Até bloqueou meu número no celular e nunca mais quis falar sobre o assunto. Fiquei sabendo que ele se mudou para a casa da avó dele depois disso, dizendo que precisava ficar um tempo longe. Depois que meu namorado foi embora, fiquei ainda mais assustada. Era como se aquele quarto de hospital tivesse ficado ainda mais frio e escuro. Fiquei acordada a noite toda, olhando para todo canto, sentindo aquele frio na espinha. Não tinha mais coragem de fechar os olhos. Percebi que as enfermeiras começaram a passar mais vezes na porta, como se estivessem preocupadas comigo. Uma delas, mais velha, parou para conversar comigo de manhã. Ela falou baixinho que aquele corredor era famoso por esse tipo de coisa. Contou que muitos pacientes e acompanhantes já tinham relatado ver o mesmo rapaz alto e loiro, mas que ninguém sabia direito quem ele era. O jeito que ela falava dava para ver que ela também já tinha visto alguma coisa, mas não queria falar muito sobre isso. Ela só me aconselhou a não ficar sozinha de madrugada e sempre manter a luz do banheiro acesa. Na noite seguinte, mesmo morrendo de medo, tive que ficar no hospital. Nenhuma das minhas amigas podia me fazer companhia e eu não tinha mais ninguém para chamar. Sentei na cadeira bem perto da cama do meu pai e fiquei tentando me distrair mexendo no celular. Por volta das 3 da manhã, comecei a sentir aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. O ar do quarto ficou mais pesado e mesmo com o ar condicionado ligado, comecei a sentir um calor sufocante. Meu coração disparou tanto que parecia que ia sair pela boca. Quando olhei para a porta, vi uma sombra parada ali. Era alta e dava para perceber que tinha cabelos claros. Fiquei paralisada, sem conseguir me mexer, sentindo meu corpo inteiro tremer. A sombra ficou parada ali por uns segundos, depois começou a entrar no quarto bem devagar. Fechei os olhos com força e comecei a rezar baixinho, igual minha avó me ensinou quando eu era pequena. Fiquei ali parada, tremendo, sem coragem de abrir os olhos. Senti o suor escorrendo pelo meu rosto e minhas mãos estavam tão geladas que pareciam 2 pedaços de gelo. O quarto ficou ainda mais frio. Dava para ver minha respiração no ar, igual quando faz muito frio.
Aí, comecei a ouvir passos bem devagar, como se alguém estivesse andando dentro do quarto. Cada passo que eu ouvia parecia que meu coração ia parar. Nessa hora, meu pai estava dormindo por causa dos remédios, e eu me sentia completamente sozinha ali. Os passos foram chegando mais perto, até que senti uma presença do meu lado. Era como se alguém estivesse bem ali, pertinho da cadeira onde eu estava sentada. O ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia desmaiar ali mesmo. Quando finalmente criei coragem e abri os olhos, vi ele ali, bem na minha frente. Era exatamente como as outras pessoas tinham descrito. Alto, loiro, usando uma roupa de paciente. Mas tinha algo diferente. Era como se ele não fosse totalmente sólido, dava para ver a parede através dele. Fiquei completamente paralisada, sem conseguir gritar, sem conseguir me mexer, só sentindo meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, ele levantou a mão, como se fosse tocar meu ombro. Foi nessa hora que consegui recuperar o movimento do meu corpo. Levantei correndo da cadeira e saí do quarto gritando por ajuda. As enfermeiras vieram correndo, mas quando voltamos para o quarto, não tinha mais ninguém lá. Só aquele frio terrível e uma sensação horrível no ar. As enfermeiras tentaram me acalmar, trouxeram água com açúcar e ficaram um tempo comigo no quarto. Uma delas até ofereceu para chamar alguém da psiquiatria para conversar comigo, mas eu não quis. Eu sabia muito bem o que tinha visto. Não estava ficando maluca. Meu pai acordou com toda aquela confusão e acabou ficando preocupado comigo. Tentei disfarçar, dizendo que tinha sido só um pesadelo, que o cansaço estava me deixando nervosa. Mas por dentro eu estava completamente apavorada. Fiquei sentada na poltrona do posto de enfermagem até amanhecer. Não tinha coragem de voltar para o quarto sozinha. As enfermeiras foram muito atenciosas. Deixaram eu ficar ali com elas, mas dava para perceber que elas entendiam exatamente o que tinha acontecido. Era como se fosse um segredo que todo mundo ali conhecia, mas ninguém queria falar sobre. Depois daquela noite, as coisas foram mais tranquilas. Não vi mais o rapaz loiro, mas sempre sentia aquela presença estranha no quarto, principalmente de madrugada. Era como se ele ainda estivesse ali, só que escondido, nos observando. Consegui convencer uma prima a dormir comigo nas outras noites, até meu pai ter alta. Ela não chegou a ver nada, mas também sentia aquele ambiente pesado, aquele frio fora do normal. Até hoje, não sei explicar direito o que aconteceu naquele hospital. Já tentei pesquisar, perguntar para algumas pessoas que trabalham lá, mas ninguém nunca quis me dar uma resposta clara. Só sei que depois dessa experiência, toda vez que preciso ir naquele hospital, nem chego perto daquele corredor. E sempre que alguém fala que vai ter que ficar internado lá, já aviso para não ficar sozinho de madrugada. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Sei que muita gente pode achar que essa história não é verdadeira, ainda mais porque trabalho em hospital. As pessoas sempre falam que funcionário de hospital inventa história para assustar os outros. Mas o que aconteceu comigo naquela noite foi tão estranho que até hoje eu fico arrepiada só de lembrar. Na época, eu estava fazendo plantão noturno na maternidade do hospital público e era bem comum eu ficar sozinha, cuidando de todo aquele andar durante a madrugada. A gente até se acostuma com isso, sabe? Com o silêncio, com as luzes meio fracas do corredor, com o som das máquinas. Mas naquela noite específica tinha alguma coisa diferente no ar. Era uma sensação esquisita, como se alguém estivesse me observando.
Mesmo assim, continuei fazendo minha ronda normal, checando os quartos, verificando os bebês no berçário, anotando tudo nas fichas. Foi quando eu comecei a ouvir aquele choro. No começo, pensei que era só mais um recém-nascido, mas esse choro era diferente. Era mais fraco, mais distante, como se viesse de algum lugar mais afastado do hospital. Antes que alguém pense que eu estava cansada ou imaginando coisas, preciso explicar que sou uma pessoa muito cética. Nunca acreditei em fantasma nem nada sobrenatural. Na verdade, sempre procuro uma explicação lógica para tudo. Naquela noite eu estava bem descansada. Tinha dormido a tarde toda antes de ir trabalhar. O hospital estava tranquilo, só com algumas mães e seus bebês nos quartos. Eu já tinha checado todos eles, estava tudo em ordem. Mas aquele choro continuava, baixinho, como se estivesse chamando por alguém. No começo tentei ignorar, continuei fazendo minhas tarefas, organizando as medicações da noite, mas o som não parava. Era um choro tão triste que começou a me dar uma angústia no peito. Toda vez que eu ia verificar de onde vinha, parecia que o som mudava de lugar. Comecei a ficar inquieta, meu coração batendo mais forte. Peguei minha lanterna e decidi investigar direito, afinal era minha responsabilidade garantir que nenhum bebê estivesse precisando de cuidados. Tentei subir as escadas até o 3º andar, onde ficava a maternidade antiga que estava desativada fazia um tempão. Mas minhas pernas estavam pesadas, parecia que tinha alguma coisa me puxando para trás. O corredor estava todo escuro, só iluminado pela minha lanterna. E aí o choro foi ficando mais alto, mais nítido. Era um bebê mesmo, não tinha mais dúvida. Meu corpo inteiro tremia, minhas mãos estavam geladas e suadas. Eu sabia que não podia ter nenhum bebê ali em cima. Aquele andar estava interditado, ninguém subia lá fazia anos. Mas mesmo assim, continuei andando, guiada por aquele choro que não parava. Quando cheguei perto da antiga sala de parto, senti um arrepio tão forte que deixei a lanterna cair no chão. O choro vinha de lá de dentro. Juntei toda a coragem que tinha. Peguei a lanterna de volta e abri a porta devagar. Na hora que entrei naquela sala, senti um frio que parecia congelar meus ossos. O cheiro era forte, uma mistura de mofo com remédio velho. Apontei a lanterna para os cantos, procurando de onde vinha aquele choro. Foi então que vi, bem no meio da sala, um bebê enrolado num lençol branco. Ele chorava sem parar, mas não se mexia. Meu coração disparou tanto que eu mal conseguia respirar. Minhas pernas tremiam. Mas mesmo assim fui me aproximando devagar. Era como se alguma coisa maior que eu me empurrasse na direção daquele bebê. Quando cheguei perto, me abaixei para pegar ele no colo. Foi nessa hora que tudo ficou ainda mais estranho. O bebê parou de chorar na mesma hora e abriu os olhos. Eram olhos de adulto, olhos que pareciam que tinham vivido muito tempo. E então ele falou, com uma voz que não era de bebê. Obrigado por me encontrar. Na mesma hora que ouvi aquela voz, meu corpo inteiro congelou. Fiquei paralisada, sem conseguir me mexer, ainda segurando aquele bebê nos braços. Minha mente tentava entender o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía. Minhas pernas começaram a fraquejar e senti uma tontura muito forte. A sala começou a girar e a ficar embaçada. A última coisa que lembro foi do peso daquele bebê nos meus braços ficando cada vez mais leve, como se ele estivesse desaparecendo. Depois disso, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei desacordada, mas quando acordei, estava deitada no chão daquela sala antiga. A lanterna ainda estava ligada, jogada um pouco longe de mim. Levantei devagar, minha cabeça doía muito e meu corpo todo tremia. Olhei em volta procurando o bebê, mas não tinha nada ali. Nem lençol, nem marca no chão, nada que provasse que tinha acontecido alguma coisa naquela sala. Desci as escadas correndo, tropecei várias vezes porque minhas pernas ainda estavam bambas.
Quando cheguei no posto de enfermagem, as outras enfermeiras do plantão da manhã já estavam chegando. Elas me encontraram toda suada, pálida, com a roupa suja de poeira. Me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu não conseguia explicar direito. Como que eu ia contar uma história dessas? Ninguém ia acreditar em mim. Falei que tinha passado mal e desmaiado, mas não contei onde. Fui para casa pensando que tinha sido uma alucinação, que o cansaço tinha me feito imaginar tudo aquilo. Mas até hoje eu sinto aquele frio na espinha quando lembro da voz daquele bebê, do peso dele nos meus braços. E o mais estranho é que depois daquela noite, nunca mais ninguém ouviu choro de bebê naquela área do hospital. É como se aquela criança só estivesse esperando alguém encontrar ela. Depois daquele dia, tentei investigar se tinha acontecido alguma coisa estranha naquela sala de parto antiga. Fiquei perguntando para os funcionários mais velhos do hospital, aqueles que trabalham lá desde que o lugar foi inaugurado. Uma das senhoras da limpeza me contou que há muitos anos atrás aconteceu uma tragédia naquela sala, mas ninguém gosta de falar sobre isso. Ela disse que uma paciente muito jovem deu à luz sozinha lá em cima, escondida de todo mundo. Ninguém sabe direito o que aconteceu com o bebê, porque quando acharam a moça, ela já estava morta. Essa história me deixou ainda mais agitada. Será que aquele bebê que eu encontrei tinha alguma ligação com isso? Comecei a reparar em outras coisas estranhas também. Toda vez que eu passava perto daquela escada que leva para o terceiro andar, sentia um aperto no peito, uma tristeza sem explicação. Até tentei voltar lá em cima algumas vezes depois, sempre durante o dia, sempre acompanhada de alguém. Mas nunca mais aconteceu nada. A sala continua lá, vazia, cheirando a mofo, coberta de poeira. Os equipamentos antigos ainda estão no mesmo lugar, como se o tempo tivesse parado. Às vezes me pego pensando se aquilo tudo foi real mesmo ou se foi só minha cabeça pregando uma peça em mim. Mas aí eu lembro daquela voz, daqueles olhos me olhando, do peso do bebê nos meus braços. E sei que não pode ter sido imaginação. Tem coisas que a gente não consegue explicar, né? E essa é uma delas. Desde então, toda vez que estou de plantão e ouço um bebê chorando, meu coração dispara. Mas agora são só os bebês normais do berçário mesmo, graças a Deus. Faz um tempo que isso aconteceu, mas nunca consegui esquecer. As pessoas sempre me perguntam se eu não fiquei com medo de continuar trabalhando lá, mas na verdade foi o contrário. É como se depois daquela noite eu me sentisse mais protegida, sabe? Como se aquele bebê, seja lá o que ele tenha sido, tivesse me escolhido por algum motivo. Claro que ainda fico nervosa quando preciso subir para os andares mais vazios do hospital, ainda mais de noite. Meu coração acelera, minhas mãos começam a suar. Parece que a qualquer momento vou ouvir aquele choro de novo. Mas ao mesmo tempo, sinto que aquela experiência mudou alguma coisa em mim. Agora eu cuido dos bebês do berçário com ainda mais carinho, sempre prestando atenção em cada chorinho, em cada barulhinho diferente. É engraçado como a gente nunca esquece certas coisas, né? Mesmo depois de tanto tempo, ainda consigo sentir aquele frio na barriga quando lembro. O mais estranho é que às vezes, quando estou sozinha fazendo minhas rondas, sinto como se alguém estivesse me acompanhando, me protegendo. Não é uma sensação ruim, sabe? É como se fosse uma presença boa, tranquila. Nunca mais ouvi aquele choro específico. Nunca mais senti aquele frio estranho que senti naquela sala. Também nunca consegui provar para ninguém que aquilo aconteceu de verdade. Não tem registro, não tem testemunha, não tem nada. Só ficou essa história na minha memória, essa experiência que até hoje não sei explicar. E toda vez que olho para aquela parte fechada do hospital, principalmente quando a noite está mais silenciosa, me pergunto se tem mais alguma coisa por aí que a gente não consegue entender. Algum mistério que prefere ficar guardado naquelas paredes antigas.
Aquele dia estava bem quente e eu tinha acordado com uma dor de garganta terrível. Só que, sabe como é? A gente sempre deixa para ir no médico quando não aguenta mais, né? E foi isso mesmo que aconteceu. Fiquei enrolando em casa, tomando chá, fazendo gargarejo com água morna e sal, mas nada resolvia. A garganta foi piorando, até que de noite já nem conseguia engolir direito. Aí não teve jeito, tive que ir na UPA. Era umas 9 horas quando cheguei lá. E nossa, estava lotado que só vendo. Tinha gente sentada nos bancos, gente em pé, criança chorando, aquela confusão de sempre. Peguei minha senha e vi que tinha mais de 30 pessoas na minha frente. Pensei em ir embora, mas a dor estava tão forte que resolvi esperar. Encontrei um cantinho para sentar perto da porta do banheiro, do lado de um senhor de boné e uma senhora mais idosa. E aí fiquei ali, observando o movimento, enquanto o tempo passava devagar. Mas sabe quando você começa a sentir uma coisa estranha? Um aperto no peito, um mal-estar? Foi mais ou menos assim que começou. No começo, achei que era só o cansaço de estar doente, ou o calor misturado com aquele cheiro forte de hospital. Mas aí, comecei a reparar nas pessoas do meu lado. O senhor de boné estava parado, olhando fixo para frente, sem piscar. A senhora idosa balançava o corpo para frente e para trás, bem devagar, murmurando alguma coisa que eu não conseguia entender. E não era só eles, não. Prestando mais atenção, percebi que tinha algo errado com quase todo mundo ali. As pessoas estavam com um olhar meio vidrado, parado. Algumas mexiam a boca sem fazer som, outras ficavam se balançando igual a senhora. Meu coração começou a bater mais forte e senti um frio na barriga. Tentei me concentrar no celular, mas a bateria estava acabando. O pior é que cada vez que eu olhava de canto de olho, mais esquisito tudo parecia. As luzes da UPA começaram a piscar de leve, fazendo um zumbido baixinho, e o ar parecia mais pesado, como se estivesse difícil de respirar. Ninguém parecia notar nada disso, e isso me deixava ainda mais nervosa. Eu olhava para a recepção, tentando entender o que estava acontecendo, mas as atendentes pareciam ocupadas demais para perceber qualquer coisa estranha. De repente, senti uma mão gelada tocar meu braço. Era a senhora idosa do meu lado. Ela tinha parado de se balançar e agora me encarava com aqueles olhos parados, sem expressão. Meu corpo inteiro congelou. Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam pesadas demais. A senhora continuava me olhando e apertando meu braço enquanto murmurava palavras que eu não entendia. O senhor de boné também virou a cabeça na minha direção, mas de um jeito estranho, como se seu pescoço estivesse duro. Minha respiração foi ficando cada vez mais rápida e eu comecei a suar frio. O ar estava tão pesado que parecia que eu estava respirando embaixo d'água. Tentei gritar, chamar alguém, mas minha voz não saía. Era como se eu estivesse presa num pesadelo, só que estava acordada. Foi então que ouvi meu nome sendo chamado no alto-falante. O som parecia vir de muito longe, meio abafado. Num impulso, consegui me soltar da senhora e me levantei rápido, quase tropeçando. Andei depressa até a recepção, sentindo aqueles olhares vazios me seguindo. Quando cheguei no balcão, a atendente me olhou confusa. Senhora, a gente estava te chamando faz tempo. A UPA está praticamente vazia hoje. Olhei para trás e meu sangue gelou. Todos tinham desaparecido. Os bancos estavam vazios. Não tinha mais ninguém ali. Nem o senhor de boné, nem a senhora idosa, nem as outras pessoas. Só algumas cadeiras e o som da televisão ao fundo. As luzes agora estavam normais e o ar parecia mais leve. Gaguejando, tentei explicar para a atendente sobre as pessoas, mas ela só balançou a cabeça. A senhora deve ter cochilado. Está tendo pouco movimento hoje. Nem 10 pessoas passaram por aqui desde o início da noite. Aí eu fiquei ali, parada, tremendo, sem saber o que fazer. A atendente me olhava preocupada e perguntou se eu queria um copo d'água. Aceitei.
mais para tentar me acalmar do que por sede mesmo. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o copo. Enquanto bebia a água, outra funcionária da UPA se aproximou. Era uma senhora mais velha que devia trabalhar ali há anos. Ela me levou até uma cadeira e sentou do meu lado. Minha filha, você não é a primeira pessoa que vê essas coisas aqui. Ela falou baixinho. Meu coração disparou na hora. Fiquei olhando para ela, esperando que continuasse. A senhora me contou que às vezes, principalmente em noites mais vazias, algumas pessoas relatavam coisas parecidas. Falou que anos atrás funcionou um hospital antigo naquele mesmo terreno e que muita gente morreu lá esperando atendimento. Enquanto ela falava, eu ainda sentia aquele frio na espinha, lembrando do toque gelado da senhora idosa no meu braço. A funcionária mais velha continuou me explicando que eles já tinham chamado padre, pastor, até pessoas que trabalham com essas coisas de espírito, mas nada mudou. Ela disse que o jeito era aceitar, que essas coisas aconteciam mesmo e que era melhor não ficar procurando muito entender. Mas como não pensar nisso? Como fingir que nada aconteceu? Ainda sentia o aperto gelado no braço. Ainda lembrava daqueles olhares vazios me seguindo. Mesmo depois que a médica me atendeu e receitou os remédios para a garganta, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Saí da UPA quase correndo e quando cheguei em casa, acendi todas as luzes. Não consegui dormir direito aquela noite. E até hoje, quando preciso ir em algum hospital, principalmente de noite, sinto meu coração disparar. Sempre fico de olho nas pessoas ao meu redor, prestando atenção em qualquer coisa estranha. E se tem uma coisa que aprendi, é que tem coisas que a gente não consegue explicar, e talvez seja melhor assim mesmo. Por vários dias depois daquilo, eu ficava repassando cada detalhe na minha cabeça, tentando achar alguma explicação. De vez em quando olhava para o meu braço, procurando alguma marca de onde aquela senhora tinha me segurado, mas não encontrava nada. O mais estranho é que toda vez que eu contava essa história para alguém, a pessoa sempre conhecia outra pessoa que tinha passado por algo parecido naquela UPA. Uma vizinha minha falou que a filha dela também tinha visto gente estranha lá numa madrugada. Até minha prima, que é enfermeira em outro hospital, diz que já ouviu histórias assim de outros pacientes. E não era só naquela UPA não, parece que em outros hospitais da região também acontecem coisas desse tipo. Mas ninguém nunca conseguiu provar nada, sabe? É sempre história que alguém conta, que ouviu de outro, que aconteceu com um conhecido. Só que depois do que eu vi, do que eu senti, não tenho mais dúvida que existe algo diferente nesses lugares. E agora, sempre que preciso ir em algum hospital ou posto de saúde, vou de dia. Não consigo mais ficar sozinha nesses lugares quando está escurecendo. Principalmente quando está mais vazio, sabe? Porque foi assim que aconteceu comigo. A funcionária mais velha da UPA falou que essas coisas acontecem mais quando tem pouca gente, e isso faz todo sentido. Outro dia mesmo precisei levar minha mãe no médico, e quando começou a escurecer, pedi para minha irmã ir ficar lá com ela no meu lugar. Não consigo explicar direito, mas é como se depois daquela noite eu tivesse ficado mais sensível a essas coisas. Às vezes, sinto arrepios do nada, principalmente quando passo perto de hospitais antigos. É como se depois que você vê uma coisa dessas, você fica mais atento, mais ligado nesse tipo de coisa. Mas também aprendi que tem coisas que é melhor não cutucar muito, sabe? Às vezes é melhor deixar quieto e seguir a vida,